Ora, eu queria falar um bocadinho sobre o trabalho prático de base de dados 2, que é um projeto de Data Warehouse. Eu vou folhear aqui o enunciado do trabalho, embora este enunciado vá sofrer alterações, está bem? Já está desatualizado, mas ainda não tive a oportunidade de o corrigir. Muito bem, então, eh, vocês já sabem, já temos os grupos feitos, vocês já sabem desenvolver bases de dados operacionais e vão, nesta disciplina, desenvolver uma base de dados de apoio à decisão, a tal Data Warehouse. Já também tivemos a ver como é que depois isto fica no final. Eu já vos mostrei o Discoverer. Também já tivemos a fazer revisões de SQL e PLSQL. É muito importante porque vocês vão ter que desenvolver código em SQL e PLSQL com SQL embebido. Portanto, é importante fazerem essa revisão dos assuntos. Vão usar como ferramenta de eleição o SQL Developer, tanto para o desenvolvimento dos diagramas como como também para o desenvolvimento do código, está bem? A ideia aqui vai ser, eu vou disponibilizar uma base de dados operacional que tenho estado a preparar. Essa base de dados é comum a todos os grupos, portanto, todos os grupos vão trabalhar sobre a mesma base de dados e todos os grupos vão fazer uma data warehouse para aquela base de dados. E também todos os grupos vão fazer a vossa data warehouse, vão fazer um modelo em estrela baseado nas vendas, está bem? Isto à partida pode parecer que depois todos os trabalhos fiquem iguais, mas não, há aqui aspectos que vão tornar os trabalhos bastante diferentes uns dos outros, está bem? E então, para fazermos isso, eu vou pedir que cada grupo vá criar duas tabelas que vai acrescentar àquela base de dados operacional, está bem? Portanto, a ideia vai ser, ok, eu tenho uma base de dados que está a algures, vocês não têm o seu modelo lógico, portanto, não conseguem saber que tabelas é que lá estão, que relacionamentos é que elas têm, e vamos começar por fazer isso, por obter esse modelo, fazendo um reverse engineering à base de dados, isso vamos fazer hoje. Depois de terem o modelo, vocês vão analisá-lo e vão dizer, ok, eu vou, neste modelo poderia acrescentar aqui mais duas tabelas, pronto. E vão acrescentar essas tabelas, já vamos ver como é que vão fazer isso, está bem? A base de dados que vocês vão ter acesso já tem muitos dados, é por isso que é uma base de dados que eu forneço, em vez de ser uma base de dados que vocês já tivessem criado, por exemplo. Temos tabelas com mais de 1 milhão de registros, tabelas com mais de 800 mil registros, com 50 mil, 10 mil, portanto, temos tabelas com bastantes dados, para vocês também verem o que é o acesso a base de dados que já têm bastantes dados, está bem? Portanto, eu vou passar só aqui um bocadinho para a frente, aqui tem acerca de como é que é feito o relatório, fala aqui que, embora haja grupos, eu aqui tenho 4 valores de trabalho, serão individuais, mas na realidade vai ser mais, está bem?
é como eu digo, eu estou a preparar a checklist e, portanto, e depois vou atualizar este documento também de acordo com isso. Assim como aqui as datas que a questão também vão ser alteradas, está bem? Até porque já passaram algumas datas, está bem? Muito bem. Então, uma coisa que me interessa mostrar é isto, que é assim, no nosso servidor de base de dados, nós temos uma base de dados que se chama teste, e é esta base de dados que vocês têm sempre usado. Desde base de dados 1 e aquilo que já fizemos em base de dados 2, usaram esta base de dados teste. E também, se bem repararam, eu já criei utilizadores para cada um de vocês nesta base de dados teste. Pronto, então na realidade é uma instância, esta instância do nosso servidor corresponde à base de dados onde vocês vão criar a Data Warehouse, está bem? Já vimos que a Data Warehouse é um tipo de base de dados que vai fazer consultas às tabelas, vai fazer consultas pesadas e que não deve atrapalhar o bom funcionamento da base de dados operacional, onde estão neste momento a decorrer as vendas. Essa base de dados operacional encontra-se aqui numa outra instância, a que lhe chamei OLTP. OLTP de Online Transaction Processing. Nesta base de dados OLTP está a simular como se tivéssemos dois servidores separados. Na realidade, por questões de logística, nós temos isto tudo no mesmo servidor, mas são duas bases de dados separadas, duas instâncias separadas, e a forma de comunicação é a mesma daquela que teríamos se tivéssemos dois servidores, duas máquinas físicas separadas, até em sítios diferentes, até podiam ser países diferentes. E, portanto, vamos ter que ver como é que, a partir de uma base de dados, conseguimos aceder a outra base de dados. Reparem que aquilo que vocês já sabem fazer é de um utilizador de uma base de dados aceder a tabelas de outro utilizador dessa mesma base de dados, dando privilégios e depois fazendo selects com o nome do schema, está bem? Nesta base de dados OLTP é onde vamos ter então a nossa base de dados operacional. Imaginem que é aqui que, de facto, a empresa está a faturar e a ter os pedidos e a fazer as vendas. É nesta base de dados. E vocês estão nesta outra base de dados que é onde vão criar a Data Warehouse. Ora, uma forma de acederem aqui, eu até já escrevi aqui, é através do Database Link, vamos ver depois como é que se faz isso. Mas vocês não deveriam conseguir aceder diretamente à base de dados operacional. Porque se vocês têm acesso com as credenciais à base de dados operacional, significaria que qualquer um de vocês até poderia acrescentar lá dados, poderia alterar as tabelas que lá estão, e aquilo que se pretende não é isso. Então vamos tornar isto aqui um bocadinho mais realista, e então aquilo que foi feito foi criado um outro utilizador nesta base de dados OLTP, portanto temos aqui um utilizador chamado OLTP_2021, que é onde está a correr a base de dados operacional, e existe aqui um utilizador OLTP_query que não tem tabela nenhuma. Mas é a este utilizador que vocês têm acesso, ou seja, vocês da vossa conta vão-se conseguir ligar a este OLTP query que não tem tabela nenhuma. Não tem tabela nenhuma, mas tem privilégios de fazer selects à base de dados operacional. E, portanto, vocês estão
numa conta de uma base de dados e vão aceder a uma conta de outra base de dados que tem privilégio de fazer selects a outra conta dessa base de dados. Dessa forma, estamos aqui a simular uma situação mais realista disto, em que há aqui várias camadas que dão segurança à base de dados e que vos vai permitir fazer select, simplesmente fazer select à base de dados operacional, está bem? Pronto, este aqui é o setup. Para já, vocês têm um utilizador criado, por cada um de vocês, eu depois, lá mais para a frente, irei criar mais utilizadores, está bem? Assim que o trabalho vai evoluindo. Pronto, depois vocês acedem a isto através dos vossos computadores, está bem? Ok. Muito bem. Então, o que é que está nesta base de dados operacional? Eu disse-vos que vocês não conhecem o modelo ER, mas na realidade eu até vos estou aqui a mostrar o modelo dessa base de dados. Estão a ver? É uma base de dados que tem aqui uma data de tabelas que vocês vão analisar e uma das tabelas a que vão ter aqui especial atenção é esta tabela da Sales e Sales Rows. E é nestas tabelas que vão trabalhar, está bem? Para além disto, a ideia é o seguinte, então, para diferenciar o trabalho de um grupo de outro grupo, vocês vão desenvolver tabelas, vão criar duas tabelas que se vão ligar aqui a estas tabelas. Nós vamos fazer aqui, a nossa data warehouse vai ser relativa às vendas e, portanto, vocês vão criar tabelas que se relacionam aqui com as vendas, está bem? Cada grupo vai criar as suas tabelas. Para facilitar isso, eu vou fazer um zoom, eu já criei na tabela das vendas uma data de, vá lá, possíveis chaves estrangeiras. Estão a ver, até chama Store ID, Donation ID, Order ID, tenho aqui uma data delas que não estão ligadas a nada, nem têm nenhum F, estão a ver? São simplesmente campos que eu criei e que têm dados lá dentro. Vocês têm que fazer selects para ver o que é que lá tem. Está bem, mas podem a partir daqui dizer, ok, Store ID, pronto, eu posso fazer uma store, pronto, então crio aqui uma tabela com as stores, com as lojas e vou ligar aqui à tabela das vendas, pronto, depois vão ver que valores é que lá têm e vão ter que popular esta tabela que criaram com os valores dentro da gama de valores que aparecem ali. Porque se vocês sabem, quando temos uma chave estrangeira, os valores da chave estrangeira têm que todos pertencer aos valores que se encontram na chave primária da outra tabela, está bem? Portanto, embora vocês, reparem, vão criar esta outra tabela, estas outras duas tabelas, na vossa conta, porque não têm privilégios para criar nada na conta da OLTP 2021, vocês vão criar, mas depois vão simular como se estivesse lá, está bem? Portanto, aqui temos que fazer aqui um pouco de de imaginação. A tabela não está fisicamente naquela instância Oracle, mas em termos lógicos, em termos do modelo entidade de relacionamento, é como se estivesse, está bem? Portanto, vocês vão criar estas duas tabelas, vão lá colocar dados, nós lá para a frente, nas próximas aulas, vamos falar sobre como fazer isso, está bem?
mas aquilo que eu queria aqui para já realçar é que isto aqui vai tornar estes vossos modelos diferentes uns dos outros, está bem? E depois para a vossa data warehouse vão ter que usar como dimensão uma destas estas tabelas que vocês criaram, está bem? Há outras que podem escolher, mas entre elas vai ter que ser a vossa. Portanto, mais uma vez, o que vai tornar depois o vosso trabalho, o trabalho de cada grupo diferente uns dos outros, está bem? Como eu vos disse há bocado, quando vocês acedem a uma base de dados que desconhecem, portanto, também quero simular isso, ou seja, eu estou-vos aqui a pôr o modelo entidade de relacionamento, mas se calhar este até já está desatualizado e faltam cá coisas, vocês têm que conseguir fazer o reverse engineering, está bem? Portanto, a minha ideia é, vocês vão pegar no SQL Developer, vão ter que fazer o reverse engineering, que é algo que ainda não sabem fazer, mas que vamos falar hoje, vão aceder às informações desta tal base de dados e vão construir um modelo deste género no vosso SQL Developer, está bem? E depois de terem este modelo criado, podem acrescentar lá as duas tabelas que vocês decidirem criar, está bem? Fica acrescentado, só aqui em termos lógicos, não fica fisicamente na base de dados, está bem? Depois vocês vão ter que criar na vossa conta, também vamos ver isso, essas tabelas. E depois na vossa conta vão ter que criar procedimentos que carreguem dados nas vossas tabelas. E eu quero que usem aleatoriedade nesse processo. Ou seja, quero que vocês aprendam a criar dados fictícios, dados de exemplo. Vocês todos já criaram base de dados, já tiveram que colocar lá alguns valores, até começam a escrever assim ao calhas nas teclas. Pois bem, existem formas de criar dados aleatórios e vocês vão ter, eu vou querer que vocês façam isso. Criem dados aleatórios e que insiram lá. Se quisessem inserir 100.000 registros na tabela, consigam fazer um procedimento que insira esses tais 100.000 registros de forma aleatória, mas tendo em conta certas restrições, certos parâmetros que nós queremos que sejam tidos em conta. Por exemplo, as datas têm que estar entre uma gama de valores e outras, como já falámos, a chave primária ou a chave estrangeira, no vosso caso vai ter que ser a chave primária, vai ter que estar entre estes valores e estes, e tem que ser, e tem que ter todos esses valores, e os nomes das pessoas ou do que quer que sejam, têm que estar entre X e Y caracteres, e são caracteres aleatórios, pronto. Enfim, vamos ver como fazer isso, está bem? Ou seja, vocês, terminando esse processo, ficam a saber como, fazendo uma base de dados, colocando lá dados fictícios para depois executarem queries e testarem para ver se as coisas estão a funcionar, está bem? Portanto, esse vai ser o processo. Depois de terem criado isto, vamos passar para uma outra fase do trabalho, que é criar a data warehouse, criar um modelo em estrela. Portanto, dentro de cada grupo vão criar um modelo em estrela. Eu depois tenho a indicação de quantas dimensões é que quero, quantas mini dimensões também ainda não falámos aqui nas aulas, mas vamos falar. Vão ter que depois, e os factos, criar os factos, vão ter que depois criar procedimentos que peguem nos dados que se encontram nesta base de dados, que está, como viram aqui, mais os dados das duas tabelas extra que vocês criaram aqui, e pegar nesses dados, trabalhá-los, fazer o tal ETL, Extract Transformation and Load, para a vossa conta, para o vosso modelo em estrela.
E esse processo é feito através de procedimentos e funções feitos em PLSQL. Daí a importância da revisão de PLSQL, está bem? E cada elemento do grupo vai ter o seu conjunto de procedimentos e funções que vai ter que fazer e pelo qual vai ser avaliado. Ou seja, embora seja um trabalho de grupo, vocês no vosso relatório vão ter de forma claramente descrita o código que fez um determinado elemento do grupo, o código que fez outro determinado elemento do grupo e o código que fez outro elemento do grupo. Embora haja também código e decisões que são tomadas em conjunto, está bem? Mas essas partes individuais vão ser avaliadas de forma individual. E quem está lá indicado como tendo feito aquele código vai ter que demonstrar que foi ele próprio que o fez. Portanto, vai ter que conhecer o código e saber discutir as decisões que tomou no desenvolvimento daquele código. Está bem? Isso tem que ficar muito claro. Depois do carregamento dos dados para a vossa data warehouse, vão configurar o Discoverer. Como vos disse, vou colocar a máquina virtual disponível para vocês fazerem o download, a máquina virtual que tem o Discoverer instalado. Vocês depois vão configurar o Discoverer Administrator, e existe também pontuação na checklist para isso, e isso também é feito de forma individual. Há lá aspectos para avaliar de forma individual, e vão ter que criar workbooks. Os workbooks são aqueles, tal como eu fiz quando fiz essa demonstração, aqueles cadernos em que já têm a resposta a uma pergunta, não é? Em que tem um conjunto de... é como se fosse o cubo, não é? Com dados de um lado, dados do outro, e depois mostra na tabela todos os valores e mostra um gráfico. Pronto. Portanto, cada elemento do grupo vai ter que fazer... trabalhar tanto no Discoverer Administrator, que eu isso ainda não mostrei, como no Discoverer Desktop, que foi aquilo que eu demonstrei para fazer os workbooks. Tá bem? E concluindo isso, tem o trabalho feito. Tá bem? O trabalho é para ser feito num único PDF, portanto, que vocês vão construindo ao longo do semestre, e eu tenho aqui no enunciado de trabalho as regras que vocês devem seguir para pôr tanto no assunto da mensagem como no o que deve vir no mail, está bem? Quer como o título do PDF que vão mandar, está bem? Pronto, eu tinha aqui que os trabalhos devem ser feitos por grupos de 2 alunos. Nós já vimos que isto também não se aplica, isto era tendo em conta a quantidade de alunos que eu teria. Na realidade nós temos grupos de 3 ou 4 alunos, e portanto isso é feito assim, está bem? Pronto, e acerca da apresentação do trabalho, aquilo que eu tinha para vos mostrar é isso. Tá? Ok, um outro aspecto que eu queria referir aqui no trabalho tem a ver com a forma como vocês se devem organizar dentro do grupo. Ora, vocês já tiveram engenharia de software e também já tiveram programação avançada, e sabem trabalhar com o Trello e sabem trabalhar com o GitHub. Neste trabalho, eu também quero que vocês usem essas ferramentas para fazerem a gestão do trabalho de grupo, está bem? Portanto, quero que usem o Trello,
que coloquem lá os, que o configurem, que me ponham a mim como alguém que pode ver aquilo que está a ser feito. Depois no Trello põem lá o backlog e depois vou avançando com isso conforme vão fazendo, está bem? Distribuem as tarefas pelos elementos do grupo eh, e, e vão fazendo assim a gestão do projeto, está bem? Aquilo que vão construindo, vão pondo no GitHub, ou seja, o relatório PDF deve estar no GitHub, o, e demais artefactos que vocês vão usar. Por exemplo, vocês vão fazer, eu já sei que quando fazem um procedimento no SQL Developer, aqui no Oracle, o procedimento naturalmente fica guardado na base de dados. Mas aquilo que vocês devem fazer é, para além de estar na base de dados, e pensem sempre que a base de dados pode ter um problema, aquele servidor pode ter um problema e que não temos backups daquilo, e então vocês, o código que fazem, devem devem colocá-lo no GitHub. Pronto. Se o Joaquim fez este código, este procedimento para carregar a dimensão data, pronto, vai colocar isso lá. Ou se fez mais uma alteração àquilo que estava de ontem, pronto, indica que fez essa alteração e que a colocou no GitHub, está bem? Portanto, usem o Trello e o GitHub. É uma coisa que podem depois começar já a fazer, criar, vocês já sabem como fazer isso. Aqui é uma disciplina onde podem usar essas ferramentas para fazer a gestão do vosso projeto e para dar visibilidade, está bem? Para depois eu poder ir ao GitHub e ver o que vocês fizeram, ou ir ao Trello e ver o que vocês fizeram. E no final do projeto isso deve estar bem indicado, está bem? Professor, Sim. o SQL Developer tem ferramentas integradas do GitHub? Depois veem isso, se podem fazer isso ou não. Reparem que ele tem aqui, ele permite o acesso ao Git e tem aqui, e também ao Subversion, e podem fazer, podem ver isso também, está bem? Portanto, é mesmo para explorar esse tipo de aspectos da ferramenta SQL Developer, está bem? Não fazem, naturalmente, integração com o Trello. Havia aqui outro aspecto que eu queria falar, que era, já sei. Os nomes, se vocês olharem aqui para a base de dados operacional, os nomes estão em inglês, das tabelas e dos campos das tabelas. E vocês devem manter isso nas tabelas que vocês vão criar e nos nomes dos campos das tabelas que vocês vão criar. Quando desenvolvem código, as variáveis que vocês criam deviam ter nomes também em inglês. Ou seja, e na medida do possível os comentários também. E porquê é que eu quero que vocês façam isso? Porque uma grande parte dos estudantes que terminam a engenharia informática, não só aqui, mas em qualquer lado cá de Portugal, vai trabalhar para empresas que são consultoras informáticas que fazem software para tipicamente para o estrangeiro, embora também haja mercado cá nacional, mas grande parte do software que é desenvolvido é para o estrangeiro. E nesse sentido, o software que têm que desenvolver não podem usar terminologia portuguesa, não podem usar variáveis portuguesas, porque depois até as equipas de desenvolvimento até são multidisciplinares. E de diferentes países e com diferentes backgrounds. Então temos de ter aqui uma linguagem comum
que todos compreendam e que mesmo que haja alguém que saia do projeto e venha outra pessoa de fora, consiga compreender o que está feito e como é que as coisas funcionam, está bem? Portanto, eu, dada essa razão, eu quero que vocês usem o relatório é escrito em português, mas o nome das tabelas, o nome dos campos, o nome das variáveis, o nome dos procedimentos e funções que vocês usam, que vocês vão criar, eu queria que fosse em inglês, está bem? Por essa razão, tá? E pronto, acho que para já é tudo acerca aqui do projeto, está bem? Bom trabalho.